Olá, meus irmãos. Estou gravando esse vídeo enquanto um vídeo de respostas para o vídeo que vocês devem ter visto, ou se vocês não viram ainda. É um vídeo de uma aula que eu dei para a Igreja Presbiteriana de Santiago, no Chile. Eu vou deixar disponível aqui o link na descrição. Os irmãos que tiverem interesse a essa aula que eu dei para essa igreja, eu convido a vocês a assistirem esse vídeo, e esse vídeo que eu estou gravando agora, na realidade, são as respostas para as perguntas que foram feitas depois dessa aula. Não tivemos tempo de responder as questões, mas vamos responder as questões agora, neste vídeo resposta que estou enviando para os irmãos lá de Santiago, e aqueles que tiverem interesse, vai ficar aqui disponível no meu canal, e os irmãos podem ver essas respostas, perguntas e as respostas que eu vou dar a respeito desta aula. Essa aula, simplesmente contextualizando, é um resumo de uma série de conferências que eu dei na Faculté Jean Calvin, aqui em Aix-en-Provence, agora em setembro, para o início do ano acadêmico, para os alunos que estavam entrando. E foi uma série de algumas conferências que eu pude resumi-las, e eu dei enquanto aula para a Escola Bíblica Dominical lá em Santiago do Chile. Claro que eu fiz algumas adaptações. Estou preparando essas conferências em formato de artigo, que vai sair pela revista Revue Réformée, que é a revista acadêmica da faculdade aqui de Aix-en-Provence, na França. Então, depois vamos ver se a gente consegue fazer uma tradução aí e disponibilizar em português. Agora, indo diretamente às perguntas, a primeira pergunta é justamente por que a igreja na qual eu pertenço aqui na França, se chama Unipref. Unipref no francês, significa Union Nationale des Églises Protestantes Réformées Évangéliques de France, ou seja, a União das Igrejas Protestantes Reformadas Evangélicas da França. A Unipref, ela adotou esse nome não faz muitos anos, faz poucas décadas, justamente porque ela queria dar uma nova identidade para a denominação. Na realidade, quando houve o cisma em 1948 entre a Igreja Reformada da França, Igreja Reformada da França, que originou a Unipref, antigamente ela se chamava EREI, Église Réformée Évangélique Indépendante, Igreja Reformada Evangélica Independente. Quando houve esse cisma, justamente porque havia igrejas que não estavam de acordo com a deriva que a Igreja Reformada da França estava vivenciando, e até hoje em dia, a Igreja Reformada da França ela desapareceu, agora se chama Igreja Protestante Unida da França, porque ela junta a Igreja Reformada com a Igreja Luterana. As duas denominações, as duas igrejas se tornaram uma só igreja, porque justamente estavam morrendo. A Igreja Luterana já não tinha mais representatividade aqui na França, e existe um ideal na cultura francesa de unidade, e unidade física. Então, ou seja, para que nós estejamos unidos, nós devemos estar fisicamente juntos, estarmos no mesmo lugar, estarmos juntos, reunidos. É essa a ideia de unidade na França. Ela é diferente como no Brasil ou como em outros lugares do presbiterianismo, que é uma ideia de unidade confessional. Nós estamos juntos, nós somos unidos por conta de uma unidade, de uma identidade confessional que nós todos compartilhamos. Então, hoje em dia, a Igreja Reformada da França, ou a Igreja Protestante Unida da França, é uma igreja liberal. Realmente liberal nos moldes do século XVIII, como nós conhecemos o século XIX, aí, as pessoas negando Trindade, negando a encarnação de Jesus. Hoje a Igreja Protestante Unida da França, ela
casa homossexuais, reconhece o casamento homossexual e outras heresias mais. Então é uma igreja completamente que se desvirtuou e uma parte dessa igreja então saiu e formou em 1948 essa igreja que nós conhecemos hoje, a Igreja Reformada Evangélica Independente. Bem que, ainda no seio da Igreja Unida, que nós chamamos a Igreja Protestante Unida da França, existe um grupo que se chama Les Attestants, ou seja, os atestadores, que tentam reformar a igreja, que ainda eles são fiéis, mas tentam reformar a igreja de dentro para fora. Mas só que nos últimos anos a gente tem visto claramente que a igreja Protestante Unida, ela tem ido de mal a pior. Não tem tido muitos bons resultados. Então a Igreja Reformada Evangélica Independente, depois de alguns anos, ela se tornou, vários desdobramentos históricos, eu não vou entrar aqui aos detalhes, depois nós nos tornamos União Nacional das Igrejas Protestantes Reformadas Evangélicas da França. Por que se chama União? Justamente por conta dessa ideia de que são várias igrejas locais que estão juntas para formar uma denominação. A ideia de denominação na França, ela é muito complexa. Eles não conseguem enxergar isso, eles não conseguem entender esse pluralismo, essa pluralidade de denominações. Para eles, uma igreja é uma igreja e acabou. Fim de papo. Então, essa pluralidade de denominações é algo muito novo para eles, o que no nosso contexto é algo corriqueiro até. Mas no contexto francês não é tão simples assim, eles têm complicações assim. E eles têm dificuldade de entender que o ajuntamento, o coletivo de várias igrejas locais pode se chamar também igreja. Então, para manter a identidade local de cada igreja ser uma igreja, trazer essa ideia de unidade, que todos estão juntos, unidos, eles deram essa nomenclatura de união. Então eles chamam uma união de igrejas. E esse nome ele já é utilizado na cultura francesa por várias igrejas. Várias igrejas se chamam, na sua pluralidade, no seu nível institucional, de união de igrejas. Então você tem a união de igrejas batistas, união de igrejas pentecostais, união de igrejas reformadas. Nós guardamos o nome reformado porque nós somos reformados, a teologia calvinista é a teologia confessada, nossa confissão, nosso símbolo de fé é a confissão La Confession de Foi de La Rochelle, então é uma das confissões da Reforma. Particularmente na nossa igreja local aqui em Marsella, a gente adota as três formas de unidade, o Catecismo de Heidelberg, a confissão de fé belga e os cânones de Dort, e o catecismo e a confissão de fé que nós seguimos, que nós ensinamos aqui, é a confissão de fé de Westminster. A ideia de confessionalidade também no meio da igreja reformada, nas nossas igrejas aqui, é também uma coisa muito tênue, muito complexa, muito complicada pelos pastores franceses que acham que confessionalidade, eles ligam facilmente confessionalidade com dogmatismo. Então, é uma confessionalidade bem leve aqui no contexto francês. Então, Igreja Reforma, união de igrejas protestantes, porque nós não somos católicos, então se chama protestante. A ideia protestante é muito forte, bem mais forte do que no Brasil ou em outros lugares no mundo, mesmo no Chile. Então, união nacional, porque é de todo o país, das igrejas protestantes, porque não somos católicos, somos protestantes, reformado, porque ainda a gente guarda a teologia calvinista e adere às grandes confissões de fé, sobretudo a de La Rochelle, que é uma confissão de fé tipicamente protestante, tipicamente francesa, das igrejas evangélicas, porque nós colocamos esse nome evangélico junto, porque não só que nós estamos na teologia reformada, calvinista, mas também evangélico porque nós aderimos à infalibilidade, à inerrância, à inspiração da palavra de Deus. Então, nós atribuímos que a Bíblia é a palavra de Deus, não porta a palavra de Deus,
e não é um livro humano que foi escrito e não tem um valor autoritativo na vida dos crentes. Então, evangélico vai tender a ir nessa direção. Então, por isso que nós colocamos evangélico. Outra coisa também, a Unipref, ela reconhece, não nos movimentos de renovação, nos movimentos de reavivamento do século XVIII e do século XIX, movimentos da parte de Deus. Movimentos que realmente foram inspirados pela ação do Espírito Santo. Então, ela tem esse reconhecimento desses movimentos de avivamento do século XVIII e XIX, e ela reconhece isso como as igrejas evangélicas aqui na França reconhecem. Então, União Nacional das Igrejas Protestantes Reformadas Evangélicas, justamente da França, porque é uma denominação tipicamente francesa. Então é por isso que nós nos chamamos dessa maneira. Todas essas letras, todas essas definições, para nos evitar, para nos proteger de não sermos identificados com uma linha liberal, uma linha carismática. Nós não somos carismáticos, não somos pentecostais e não somos reformados liberais, nós não somos católicos, nós somos, bem precisamente, a nossa igreja protestante, reformada e evangélica da França. Agora, é claro que isso tende a nos dar uma identidade, mas é uma das grandes discussões que tem dentro hoje da Unipref, é justamente qual é a identidade da nossa igreja, porque isso não é muito bem definido entre as igrejas e entre os pastores. A igreja, depois de alguns anos, de muitos anos, e sobretudo agora recentemente, por ser muito pequena, ela começa a se adequar a algumas tendências da sociedade. E uma das críticas que tem sido feita à nossa denominação é justamente que ela não é lisível, ou seja, não tem uma identidade clara que possa identificar. Então, apesar de todos esses nomes, é justamente para proteger e nos localizar no espectro religioso hoje da França. Para dar essa visão mais clara, aqui na França nós temos uma Federação Protestante da França e um Conselho Nacional dos Evangélicos da França, que são duas instituições que nós aderimos, que servem para dar visibilidade para as igrejas, de maneira geral, todas as igrejas, que são protestantes e não são católicas, diante do Estado e dentro da sociedade. Então é isso o porquê que nós nos chamamos desta maneira. Eu gostaria que se chamasse mais simples, mas o contexto exige todas essas definições.